No vídeo de hoje eu quero trazer para você conhecimentos que vai fazer você sair do ciclo de escassez. Por muito tempo eu sempre trabalhei, né, busquei um desenvolvimento, um crescimento, mas em um dado momento eu observei que por mais que trabalhasse, por mais que desenvolvesse, por mais que trazia ali um aumento de renda, parecia que alguma coisa estava fora do lugar. Eu sempre fui muito próspera, mesmo ganhando pouco, né? Sempre consegui administrar, gerenciar bem o meu dinheiro, mas em um dado momento eu me deparei com alguns ciclos de perdas, de quebras, de desafios financeiros que na maioria das vezes não era nem porque eu estava incorrendo aquilo. Eu acabei dando ali talvez a liberdade, né, para, por exemplo, emprestar o meu cartão, né, levar a minha autonomia financeira para pessoas que muitas vezes não estavam gerenciando bem as suas finanças. E aquilo me trouxe dívida, me trouxe nome sujo, me trouxe, né, situações ruins que me colocaram em xeque para entender por que eu caí nessa situação. Ou seja, eu estava vivendo um ciclo de escassez que eu acreditava que eu conseguia gerenciar, porque lidava muito bem com o meu dinheiro, mas que aconteceu comigo, né, que o impacto foi todo para mim e que eu precisei me reconstruir, precisei fazer mais, trabalhar mais para poder pagar algo que nem era meu. Então, esse vídeo ele pode trazer para você aí uma clareza, né, de ciclos de escassez que você está vivendo, por acreditar, por ter na sua inconsciência, por ter na sua mente padrões, né, de crenças que te limitam a viver essa realidade, né, que você foi moldado, você nem escolheu estar vivendo essa situação, mas que é responsabilidade sua sair daí a partir de um conhecimento que a gente tem. Eu costumo falar, né, através de uma das crenças, e eu falo que essa é uma crença positiva que eu tenho, que o conhecimento aplicado, ele muda a nossa condição. Os meus pais, eles não tinham estudo, né, a minha mãe estudou só até a 4ª série, meu pai, ele mal escreveu o nome dele porque ele decorou, mas eles sempre falavam pra gente: vai estudar se você quer ser alguém na vida. Então eu, né, agarrei pra mim aquele ensinamento e isso me fez, né, chegar a um nível de conhecimento, de expansão e agora em aplicação constante para mudar a minha realidade dia após dia. É processo, tá? E se fez sentido para você até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber notificação de novos vídeos e você mudar sua realidade financeira através de conhecimentos que vão muito além do que você ter uma planilha e apenas talvez, né, um caderno para anotar os seus números. Eu sou a Luciene, sou especialista em finanças comportamentais, né, com foco no emocional inconsciente, e eu uso aí dos números das emoções através de contabilidade, né, de pontos da educação financeira, junto com a neurociência e a psicologia positiva para você construir a sua liberdade e a sua vida próspera com mais leveza e com mais clareza. E nesse vídeo aqui eu quero trazer alguns conhecimentos para você quebrar o ciclo da escassez. O que é o ciclo da escassez? Muitas vezes é até você ganhar um dinheiro, você conseguir uma renda alta, mas você não poder viver a liberdade, a prosperidade com esse dinheiro. É você ter uma renda alta e você ficar ali atropelando, vivendo endividamentos com o seu cartão de crédito, você atropelado num cheque especial, você endividado, né, com todo o seu salário comprometido em empréstimos, em consignados. É você se esforçar, se empenhar, trabalhar, ganhar o dinheiro e daqui a pouco esse dinheiro perder. É você não conseguir ter uma reserva de segurança para te trazer paz, ou seja, sempre tem que ser no sufoco, sempre tem que ser com muita dificuldade, sempre tem que ser buscando talvez recursos, se envergonhando, né, se limitando, com ansiedade, né, e isso virando ciclos repetitivos dia após dia. Então, um pouco, né, sobre o ciclo da escassez são pontos assemelhados a isso. E quando a gente vai olhar, né, para o conhecimento, para buscar o entendimento sobre quem nós somos, a Bíblia, e aqui, gente, para você que está chegando agora, esse é um canal amplo, tá? Aqui eu falo sobre neurociência, eu falo sobre assuntos bíblicos, eu trago aqui sobre física quântica, assuntos direcionados que vão trazer
clareza para você viver a sua prosperidade financeira e conseguir construir a sua liberdade, porque dinheiro é muito mais do que só matemática, tá? Se te falaram aí que você só tem que gastar menos, que você tem que ganhar mais, que você tem que guardar seu dinheiro, isso é um ponto que a gente precisa fazer, mas que na maioria das vezes, mesmo sabendo, nós não fazemos, porque existe uma causa por trás disso, que ela é muito mais profunda e inconsciente, que faz você só refletir nessas ações que você não consegue colocar em prática. Então, lá na Bíblia, lá no início, em Gênesis, ele fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E se a gente for trazer aqui algumas características de Deus, Deus ele é um criador, né? Ele conseguiu, pelo poder da palavra, criar todas as coisas, né? Ele disse, haja luz e houve luz, disse, haja, né, os mares e houve, né, a água. Então, nós, como imagem e semelhança desse Deus, nós também podemos criar a nossa realidade. Só que a gente aprendeu que nós precisamos olhar o que está fora para a gente poder ter uma sensação, ter uma emoção, ter a experiência e a gente ter o olhar a partir do que está fora. E esse vídeo ele vai trazer para você uma clareza de que a realidade que você está vivendo hoje, ela é construída pelas emoções que você tem. Existe uma lei que é a lei da crença, que ela gere, ela constrói a sua realidade externa. E eu aprendi isso tem muito pouco tempo. Por estudar a Bíblia, né, eu já vim ali, né, conhecendo conceitos que eu não tinha olhar para elas. E um texto, né, se você conhece aí talvez a história de Jó, a gente escuta aquela história como um ânimo, né, e um gás para que nós tenhamos fé, né, para que você não desista, para que você continue, porque mesmo se você perder tudo, você pode fazer, né, a coisa pode acontecer, Deus pode te dar um extraordinário, mas Deus ele já nos falou que nós somos criadores da nossa realidade, ele deu essa autonomia para a gente, né, através do que nós acreditamos, através do que nós fazemos, através das nossas ações, do nosso movimento, a gente escolhe a nossa história, a gente cria a nossa realidade. E lá em Jó, né, trazendo assim uma expansão desse olhar que ele nos ensina, né, que a gente aprendeu, que a gente precisa ter fé e não desistir, agir como ele, se superar, né, mesmo na dificuldade, lá traz o seguinte verso, que aquilo que eu mais temia me sobreveio. Jó era um homem que orava todos os dias, era um homem que fazia dedicações ao Senhor, né, em prol dos filhos do pecado que talvez eles poderiam ter feito, das coisas que ele não imaginava, que ele não tinha conhecimento, ou seja, ele ficava o tempo todo ali pensando, né, acreditando talvez que os filhos estavam pecando, que coisas erradas estavam acontecendo, porque ele, né, se colocava diante do Senhor para justificar, para poder trazer né, holocaustos, esqueci a palavra, fazer ali cultos ao Senhor, né, em memória, né, assim, em relação aos seus filhos, para que eles fossem perdoados. Então, Jó temia que os seus filhos talvez estivessem pecando, estivessem errando, estivessem profanando o nome de Deus. E lá fala que aquilo que eu mais temia me sobreveio, ou seja, a realidade que ele viveu de perder filho, de perder riqueza, de perder a casa, de perder os gados, né, de perder os bens dele, ele já tinha isso como um medo no coração. Então, às vezes você tá aí com medo de ficar pobre, você tá com medo de não conseguir pagar a conta, você tá com medo de não prosperar, você tá com medo de não ter aquele dinheiro, você tá com medo de faltar algo na sua casa. Então, aquilo que você teme, meu irmão, meu querido, né? Você que chegou aqui agora, aquilo que você teme, ele pode sobrevir sobre a sua vida. E isso é muito sério. E entendendo essa verdade, eu comecei a mudar muitos dos meus pensamentos, das minhas crenças, né? Porque é um trabalho diário, é uma construção. Reprogramar a nossa mente, eu vou falar sobre isso aqui também, não é algo da noite para o dia, porque ela vem por impacto emocional ou por repetição. Então você tem que estar atento, vigilante, né?
fazendo diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Mas como que você vai mudar uma realidade se você não tem o conhecimento, por exemplo, de como que a sua vida ela é construída? Então esse vídeo aqui ele é para te despertar e para trazer a clareza para você que se a dívida que você está vivendo, a renda baixa que você está vivendo, os empréstimos, o endividamento que você tem aí, ele é construção, né, daquilo que você acredita, daquilo que você tem como verdade absoluta para você. E aí a gente pode olhar e pensar, por exemplo, igual trazendo um pouco até aqui para as pessoas religiosas. O rico não vai entrar no reino dos céus. Isso é uma mentira que a gente aprende errado, que pessoas deixam, por exemplo, de viver uma abundância financeira porque acreditam que se tiverem dinheiro demais, não vai entrar no reino dos céus. E isso não é o que Deus promete, até porque ele deu riqueza, né, para os servos dele. Abraão era muito rico, Salomão era muito rico, Davi era muito rico. Então, como que Deus ele não vai permitir talvez uma riqueza, uma abundância para você, porque você não vai entrar no reino do céu se você tiver esse dinheiro? Aí cai aqui as nossas crenças de entender que não é sobre ter a riqueza, mas é onde que está a sua identidade, a sua emoção, né? A sua devoção. É sobre isso. Então, traz essa clareza para você hoje de que você foi feita a imagem e semelhança do Senhor. E a criação da sua realidade aí, ela é feita pelas crenças que você tem. Essa é uma das maiores leis que abriram os meus olhos nos últimos anos de entender por que tudo que eu passei teve um motivo da minha pessoa ter construído aquilo. Não é culpa de fulano, não é culpa de ciclano, não é porque Deus não me ama, não é porque o governo tá ali, não é sobre isso, é sobre aquilo que eu construí através das crenças que eu tenho. Então, é importante você entender sobre a sua identidade financeira. E aí, ó, já deixa o seu like aqui, tá? Porque já valeu a pena só esse primeiro ponto de conhecimento. Manda esse vídeo para alguém que você quer ver prosperando, um amigo, um familiar, alguém que você conhece, que você, né, sabe que ela precisa ouvir essa verdade aqui hoje para destravar a vida dela e ela sair desse ciclo de escassez. Já se inscreva aqui, não perca tempo não, porque a gente só está começando a esquentar esse canal com assuntos e conteúdos que vai aí, ó, fazer você prosperar de forma verdadeira e de uma vez por todas. O segundo ponto que eu quero trazer aqui como conhecimento para você quebrar a escassez de uma vez por toda na sua vida é sobre a sua mentalidade. Aqui foi onde surgiu o meu processo de mentoria, que é um tema, né, que eu trouxe acerca das finanças, mas eu queria falar de uma forma diferente do que as finanças tradicionais, que é sobre a renovação da nossa mente. Romanos 12:2 fala assim, ó: não vos amoldeis pelos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Talvez você está aí na expectativa, né, daquele milagre, daquela mudança, daquela transformação, daquela promessa que Deus te fez, só que você só vai receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você renovar a sua mente. Se você não mudar a sua mentalidade, se você não reprogramar as suas crenças, se você não mudar a sua realidade, você não vai receber o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Não, Lu! Agora você pegou pesado. Gente, a palavra de Deus ela não mente e o que tá lá é isso. E foi a partir desse versículo, né, dessa construção, dessa busca por conhecimento, né, que foi uma das crenças mais perfeitas que eu recebi na vida, é que isso vem transformando a minha vida e assim transformando a vida de clientes meus que chegam aqui, né, e que já patinaram, já perderam muito e que não estão conseguindo sozinhos, porque não é só sobre você ter uma planilha bonitinha, saber que você tem que gastar menos, saber que você tem que ganhar mais, saber que você tem que investir, é sobre identidade financeira. É sobre você construir o reflexo das suas finanças sobre quem você verdadeiramente é. E esse resultado que você está vendo aí é justamente o reflexo de quem você é hoje. Então, se você quer mudar o seu resultado financeiro, você precisa primeiro cuidar da sua mentalidade. E esse canal aqui ele foi feito
para isso, tá? E aí, se você precisar de apoio para seguir, ao final aqui eu vou falar para você um pouquinho como ter esse acesso. Então, gente, mude a sua mentalidade. Como que eu posso mudar a minha mentalidade, Lu? Assistindo um canal como esse, se inscrevendo nesse canal aqui, buscando conhecimento, lendo livros diferentes, mudando talvez a ambiência. Tudo isso são formas de você mudar a sua mentalidade, você reprogramar a sua mente. Mas existe algo mais profundo, né, dentro do nosso da nossa mentalidade, né, que é a mente subconsciente, a nossa mente mais emocional, que é essa que eu falo aqui, que a gente precisa o quê? Tratar ela, cuidar dela, para a gente poder refletir com mais leveza o resultado que a gente tem aí. E por fim, para você quebrar o ciclo de escassez na sua vida de uma vez por todas, é você ter constância. A gente não consegue reprogramar a nossa mente, refletir nos nossos resultados se a gente não tiver constância. Esse passou a ser, né, uma das minhas metas mais importantes, ser constante em todas as coisas. Nosso cérebro ele trabalha de uma forma padronizada. E aí, às vezes, a gente quer fazer coisas aleatórias o tempo todo, a gente não quer ter rotina, a gente não quer ter, porque é chato. Só que se a gente não entende que é preciso constância para a gente poder viver e formatar uma realidade diferente, a gente não muda os nossos sonhos, a gente não muda a nossa vida. Porque às vezes é chato você ter que, Lu, não gosto de rotina, eu gosto de coisas de novidade. É importante sim, gente. Só que se a gente consegue compreender como que a gente funciona, fica muito mais fácil a gente mudar a nossa vida. Então a constância, junto com o seu conhecimento, junto com a mudança de mentalidade, junto de entender que é você que cria a sua realidade, ela vai ser o quê? O elo para você não desistir. Porque às vezes você faz o primeiro dia, né? Você começa a sua leitura para poder trazer um conhecimento novo, você começa a ver esse vídeo aqui, você fala que vai fazer, só que daqui a pouco você retrocede, porque é muito mais forte a sua mente emocional, né? O seu inconsciente, que faz você fazer da mesma forma que você vem fazendo aí há 10, 20, 30, 40, 50 anos, aquilo que você já faz. Então é preciso constância para quebrar o ciclo de escassez. Fez uma vez e deu certo? Repete, e repete, e repete, até você, de uma vez por todas, eliminar a situação. Isso vai ser no seu relacionamento, isso vai ser nas suas finanças, isso vai ser aqui nas redes sociais, isso vai ser, né, onde for. E aqui, gente, é para mim a validação real do que eu preciso fazer. Constância. Constância em gravar vídeos, que para mim é um desafio. Constância em fazer o anúncio, né, do meu serviço, de divulgar, de convidar, de fazer reuniões. São desafios, mas se a gente não tiver a constância, a gente não melhora. E eu começo a observar que quanto mais a gente consegue fazer e ter constância, melhor a gente fica. Mais leve passa a ser, mais natural passa a ser, porque parece que você vai tirando toda aquela sujeira, todo medo, toda vergonha, toda insegurança, e aí você passa a trazer para fora aquela essência do Criador que nós recebemos quando a gente foi criado por Deus. E aí você vai se moldando, se ajustando, se permitindo para viver a transformação. Então, anote aí tudo que você ouviu aqui, né? Pegue os melhores insights, comece a aplicar, nem que seja uma coisa a partir de hoje, para quebrar o ciclo de escassez na sua vida. E aí você vai deixar aqui nos comentários a seguinte frase: eu estou construindo a minha vida sem limites, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo e que ele fez sentido para você. E para você que deseja, né, mudar sua realidade financeira, que já está tentando ir sozinha há muito tempo e não está vendo o resultado, eu sei que os vídeos aqui eles vão trazer uma expansão para você de mente, mas se você quer, né, dar um salto, quer agora colocar um investimento para você mudar essa realidade de uma vez por todas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um formulário de intenção para o processo de mentoria que se chama Finanças Sem Limites, que é para você construir a sua jornada e mudar, né, números e emoções num único lugar, e você ver a sua vida sendo transformada
em menos de um ano, assim como vários casos chegaram aqui, pessoas que ganhavam muito, pessoas que ganhavam pouco, mas que foram entendendo, né, a sua identidade, aquilo que travava, o que precisava mudar para viver o extraordinário. E é isso que eu tenho visto aqui com pessoas todos os dias, né, dando passos, dando mudanças para viver todo esse extraordinário que eles estão construindo, tá? Então eu te vejo no próximo vídeo e não deixe de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos, tá bom? Até lá!